Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, aqui nós te encontramos, Pai, o teu servo, Pai, que vai entregar a palavra, Pai, fala através da boca dele, Senhor, usa ele, Pai, fala conosco, Pai, o que tu queres falar, que nós possa deixar o Senhor falar, entra nos nossos corações, Pai, abençoando, Pai, iluminando cada coração, Pai, abre, que o Senhor venha falar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Senhor, abençoa cada um que está aqui, Pai, que ninguém venha sair daqui do mesmo jeito que entraram, Pai. Mas que venham sair daqui, Pai, se alegrando com a Tua palavra. Que a Tua palavra que liberta, que salva, que opera maravilhas e prodígios, Pai. Operando, Tu quem impedirá, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, e fala com cada um que está aqui. Amém. Aleluia, Senhor, eu entrego ele nas Tuas mãos, Pai. Seja feita a Tua vontade, conforme o Teu querer. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Eu oro também? Ora, deixa Deus te usar. Amém. Então, que Deus abençoe nosso pastor. Que na boca dele só haja a voz e as palavras do Senhor Jesus. O Espírito Santo encha nesse momento. Que traga paz na hora da palavra, que ele tenha discernimento, muita sabedoria para dizer tudo que ele precisa dizer, que seja reto e correto em tudo que ele falar, que tudo seja muito claro como cristal, como águas limpas da fonte que sai do trono do Senhor Jesus. Ó Deus de glória, proteja esse homem teu, Pai, que dê muita paz, muita sinceridade, luz, firmamento para ele, Senhor. Que Ele seja nosso guia sempre nessa igreja, Pai. Nesse templo sagrado, Senhor. Ó Deus de misericórdia, entrego a Ti a minha oração. Que o Senhor faça dele, Pai, nosso pastor para sempre, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, abra a palavra de Deus em 2 Reis. Já deu o gravar aí, Rafa? Amém. Deixa eu ir desligando aqui, senão um monte... Oi? Não entendi. Meu Deus, estava quase voando, anjo. Tem anjos voando nesse lugar. Ah, é verdade. Tivemos um milagre aqui, meu Deus. Irmãos, Deus opera milagres. Vai acontecer milagres hoje aqui. Aleluia. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Uma passagem muito conhecida. Já faz tempo que eu queria pregar essa palavra. Olha só, eu creio que eu nunca preguei esse versículo. Eu já citei ele em algumas mensagens, né? Creio que muitos homens de Deus já citaram, mas eu creio que eu nunca preguei sobre ele. E o Espírito Santo está ministrando já algumas semanas sobre ele. E eu creio que hoje Deus separou esse momento para você ouvir essa voz, esta palavra dos céus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler todos então. Diz assim a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao... E o que acontece? E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Outras versões vai estar para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens, hein? E ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, e ele fala: não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita, derrama o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda mais vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Em outras versões, o azeite cessou. Então veio a ela
E fez a saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e depois tu e teus filhos vivem com o resto. Amém, amadas? Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Deus, que nessa noite não seja uma palavra de revelação humana, Pai. Que essa palavra hoje não seja apenas uma palavra de conhecimento teológico, não, mas que ela venha a ser muito além do que uma palavra logos, mas que ela seja uma palavra rema, uma palavra viva, que venha arder, queimar, fumegar, incendiar os nossos corações, que ela venha trazer cura, libertação, restauração, visão aos cegos, Senhor, que venha fazer aqueles coxos espirituais voltar a caminhar, que venha fazer os teus filhos voltar, Senhor, a andar no centro da tua vontade, que todo espírito das trevas que se levante contra a palavra poderosa de Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo espírito contrário à tua palavra, todo demônio que vier tentar roubar a atenção, roubar o nosso coração, cegar o nosso entendimento, ensurdecer os nossos ouvidos, cai por terra, Senhor. E eu declaro agora, aberto cada ouvido, cada mente, cada coração, a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: glória a Deus. Pode se sentar quem está de pé ainda, em nome de Jesus, amém? Eu quero saudar os irmãos que estão assistindo online. Eu vi aqui que o irmão Rinaldo, um beijo, sentindo a tua falta. Rinaldo, a Rosa também. E eu não sei mais quem está online, que para mim não aparece. Se alguém puder ver aí, para me dar um salve, amém? Queridos, a palavra de Deus fala então, em Reis, a história de uma mulher. E a palavra nos fala, não diz o nome, mas diz que ela era casada com um dos filhos do profeta. Mas quem eram os filhos dos profetas? A gente, quem lê assim de uma forma rápida, pensa que era literalmente isso. Ela era casada com um filho de algum profeta. Profeta Eliseu, profeta Elias, profeta Samuel. Porém, não era isso, querido. Porque os filhos do profeta, eles eram um grupo de discípulos e aprendizes dos profetas, que faziam parte da escola de profetas. Alguém já ouviu falar sobre isso? Querido, então, existia um grupo de homens e mulheres, talvez não mulheres, não vejo mulheres, não diz de mulheres, mas existia um grupo de homens que eram discípulos e aprendizes nessa escola de profetas. Ela foi fundada e criada por o profeta Samuel, com a intenção de quê? Qual era a função? Preparar pessoas para servir a Deus. E eles iam servir tanto como profetas, como quanto líderes religiosos e espirituais da nação. E eles seguiam e serviam aos profetas do Antigo Testamento. Você vai ver, por exemplo, Eliseu. Eliseu foi um dos alunos dessa escola de profetas. E ele servia como discípulo de quem? A quem? Elias. Tanto é que quando Elias foi levado num redemoinho de fogo, que alguns falam uma carruagem de fogo, diz a palavra que Elias falou assim: olha, se você me ver subindo no fogo, eis que o teu pedido da unção dobrada será aceito. Por quê? Porque Eliseu era discípulo de Elias. Eliseu fazia parte da escola de profetas. Outro também que a Bíblia nos fala é o discípulo de Eliseu. Quem era o discípulo de Eliseu? Várias vezes a gente vê falar sobre ele. Era Geazi. Então Geazi também era discípulo de Eliseu e estudava nessa escola de profetas. Mas voltando ao texto, a palavra nos mostra que esta mulher, que era casada com um dos filhos dos profetas, ou seja, um dos discípulos que estava ali estudando, se fortalecendo para servir ao Senhor, diz a palavra que de repente alguém bate na porta dessa mulher. E diz a palavra que é um credor. Agora pensa comigo, essa mulher está em casa, acabou de perder o seu marido, o único provedor da família, porque naquele tempo a mulher não trabalhava. A mulher, ela tinha que sujeitar o marido. Se o marido morresse, quem era responsável em sustentar a mulher? Eram os filhos.
Tanto é que Noemi e Ruth, quando perdeu o marido e perdeu os filhos, o que Noemi falou para suas filhas? Falou assim, para suas noras, vão embora para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais filho para vocês, eu não tenho marido, eu vou viver de mendigar, e eu não quero que vocês venham mendigar comigo, então volte para a casa dos seus pais. E aí vem a famosa frase de Ruth, que é o quê? O teu povo será meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Mas a realidade daquelas mulheres é que elas ficaram desamparadas. Então, essa mulher, ela se vê sem o seu marido, que havia falecido, e aí de repente alguém bate a porta. E ela deve ter pensado consigo, olha, alguma vizinha sabe da minha necessidade, sabe que eu perdi meu marido, quem sabe veio trazer um bolo, um pão, ou quem sabe um dos alunos, dos discípulos da escola de profetas, um dos filhos dos profetas, vieram com uma cesta básica para abençoar a minha casa. Porém, quando ela chega na porta, quem está batendo na porta? É um credor, cobrando uma dívida, querido. E com uma terrível ameaça, que se a dívida não fosse paga, o que ia acontecer? Seus filhos seriam tomados como escravos para pagamento da dívida. Meu Deus, o que é isso, pastor? Sim. Naquela época, se você tivesse uma dívida e você não pudesse pagar, você poderia ser tomado como escravo, querido. E o que acontece? Imagina a situação dessa mulher. Um enviado do cão bate à sua porta, no pior momento da sua vida, ameaçando roubar o único verdadeiro bem que ela tinha na sua vida. Qual era o único bem? Os seus filhos, que eram aqueles que poderiam prover os alimentos na casa. E essa mulher deve ter entrado em quê? Em desespero, querido. Preste atenção na palavra. Mas o interessante é que, quando o desespero bateu na sua porta, ela não se trancou em casa chorando e dizendo, meu Deus me abandonou. Ela também não foi bater na casa do vizinho, reclamar ou murmurar, dizendo que havia sido abandonada. Que nenhum dos filhos dos profetas havia lhe procurado, nenhum das escolas de profetas a qual o seu marido estudou e servia, veio lhe oferecer ajuda. Não, ela não foi fazer isso. Ela não ficou murmurando e se autocomiserando, querido. Mas sabe o que ela fez? Ela foi atrás da maior referência que ela tinha de Deus. Qual era a maior referência que ela tinha? Era o profeta Eliseu. Querido, ela foi atrás da única referência celestial e soberana e poderosa que poderia prover na vida dela, o homem de Deus. Agora, meu querido, na igreja acontecem coisas similares. Pessoas passam por problemas difíceis, e podem ser vários, foi mandado embora do emprego, perdeu um filho, perdeu um marido, está passando por lutas no casamento, luta com teus filhos, lutas no trabalho. E meu querido, muitos nesses momentos de luta, como essa mulher passou no momento de desespero, qual é a primeira coisa que eles fazem? É murmurar com teu vizinho. Agora, amados, murmurar com o teu vizinho não vai mudar a sua história. Também ficar falando mal de quem não veio te ajudar também não vai mudar a tua situação, querido. Ficar procurando pessoas para dizer como você está abandonado e sozinha. Você quer ver um exemplo? Se você continuar lendo depois o capítulo de Reis, ele vai contar a história de uma mulher sulamita. Vocês conhecem essa história? Quem é que não conhece a história da sulamita? Tem até uma que fala assim, vai tudo bem. Alguém já ouviu? Meu Deus, eu estou ficando velho. Mas enfim. Mas diz a palavra de Deus assim, que essa mulher, resumindo, era uma mulher muito bem financeiramente, mas era estéril. Seu marido já era velho. Mas toda vez que Eliseu passava na sua cidade, essa mulher recebia Eliseu com um cafezão, fazia um almoço engrenado e falava, homem de Deus, venha se assentar e descansar da viagem na minha casa. E diz a palavra que por muito tempo ela fez isso, e de repente Eliseu perguntou a um dos seus discípulos, que era Geazi, e falou assim, olha, o que eu posso fazer para abençoar essa mulher? Eu vejo que ela tem bens, eu vejo que ela é uma mulher bem sucedida, o que será que Deus pode fazer por ela? Geazi falou assim, olha, ela é estéril e não tem nenhum filho, seu marido já é velho. Então Eliseu chegou para ela e falou assim, mulher de Deus,
Você tem me abençoado, e quem abençoa o homem de Deus, recebe bênção de Deus. E ele falou assim, olha, a partir daqui 1 ano, eu vou voltar na sua casa, e você vai ter um filho. Ela riu, não acreditou, falou assim, olha, não traga ilusões para esta velha mulher. Mas depois de 1 ano, essa mulher teve um filho. A mulher estéril, porque abençoou a vida de um homem de Deus, recebeu a bênção de Deus. Só que acontece, foi passando o tempo, o seu filho um dia foi trabalhar no campo com seu pai, começou a reclamar de dor de cabeça e disse, ai, minha cabeça dói, minha cabeça dói. O pai manda a criança para a mãe. Quando a criança chega para a mãe tem, o filho tem um mal súbito e morre. De repente ele teve um aneurisma cerebral que explodiu, teve um AVC. A questão é que a criança morreu. E aquela mulher, ela sai perturbada na rua. Meu querido, quem é que já recebeu uma notícia inesperada? Uma notícia que você não imagina. De repente, um parente seu que morreu. Eu lembro que eu fui portador de uma notícia horrível. Uma vez, tá aqui as duas, para a Cris e para minha sogra. Porque o pai dela havia falecido, ele estava doente no hospital, e elas estavam no culto louvando e adorando ao Senhor, e de repente coube a mim. Estava assim. Mas enfim, estava lá. Estava lá, irmão, se estava doente ou não importa. A questão é, aí começa, né? Olha os murmúrios. Mas a questão é que, cheguei lá na igreja, elas estavam adorando ao Senhor. E eu tive que dizer, olha, infelizmente, o seu papai faleceu. Irmãos, é indescritível a face de alguém que recebe uma notícia inesperada, uma notícia que faz cair o seu chão. E essa mulher saiu na rua, provavelmente, com a face perturbada. Era nítido que algo estava errado nela, porém, quando na rua as pessoas viram a feição dela e perguntaram, minha querida, tem alguma coisa acontecendo? Está tudo bem? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Diz a palavra que ela vai em direção a Eliseu, chegando lá, Geazi, que era servo de Eliseu, discípulo de Eliseu, poderia, quem sabe, Geazi ser um novo discípulo com uma unção dobrada de Eliseu? Já pensou 4 vezes a unção de Elias? E vai multiplicando. E quando chega diante dela, Geazi olha, vê essa mulher atordoada e pergunta, minha querida, o que aconteceu? O que ela responde para Geazi? Vai tudo bem. E sabe para quem ela vai abrir o seu coração? Ela só vai revelar a sua dor, a sua luta, somente para o homem de Deus que pode ajudá-la, querido. Meu querido, eu quero te dizer nessa noite que você precisa aprender, parar de abrir as suas lutas, as suas dores, os seus problemas para qualquer um. E sabe qual é o problema disso? É que tem gente que busca pessoas para abrir o coração, não porque ela quer solução para os seus problemas, não. Mas porque ela quer alguém para dar uns tapinhas nas costas e para dizer assim, nossa, coitadinho de você. Tem pessoas que vai abrir o coração, vai levar as suas lutas, as suas murmurações para pessoas, não porque ela quer a solução daquilo. Ela só quer ser consolada. Só que esse consolo, querido, não é um consolo de paz. Não é um consolo para trazer mudança. Não, é uma síndrome de autocomiseração. Meu Deus, o que é isso, pastor? Autocomiseração são pessoas que são guiadas pelo sentimento de autopiedade. De pena de si mesmo. Que sente dó de si próprio. É aquele famoso coitadinho. É o coitadismo. Logo, pessoas que têm um síndrome de autocomiseração são pessoas que se alimentam do coitadismo, querido. Ou seja, ela quer buscar as pessoas não para ajuda, mas ela quer que todos sintam o tempo todo o mesmo sentimento de pena e dó que ela sente de si mesma. Já viu pessoas assim? Que está o tempo todo chorando as suas misérias para as pessoas. Ela fica se retroalimentando com esse sentimento para que as pessoas ficam assim, ó. Ah, Israel, oh meu Deus, como você sofre. E ela fica, é verdade, eu sofro muito. Se alguém chegar e trazer a solução para ela, ela vai mandar embora. Porque ela não quer solução do problema dela. Ela quer ser eternamente consolada e comiserada da dor dela, querido. E infelizmente, esse tipo de situação, de sentimento, não muda as suas histórias. Então o que acontece?
Voltando ao texto, essa mulher, ela não foi se autocomiserar. Ela não procurou homens para abrir o seu coração e murmurar do que tinha ou não tinha acontecido, se alguém ajudou ou deixou de ajudar. Não, essa mulher, ela vai bater na porta do homem de Deus, Eliseu, para pedir socorro. Porque na visão dela, Eliseu era o único homem de Deus que poderia ajudar. Pois o quê? Pois seu marido, que era um dos filhos dos profetas que serviam a Eliseu, e que além de ser discípulo, diz a palavra de Deus, que ele era muito temente a Deus, querido. Não era qualquer discípulo. E ele havia morrido. E o problema não é ele morrer. Mas diz a palavra que ao morrer, ele não deixou uma previdência privada do INSS para ela. Ele não deixou um salário do INSS. Não deixou bens e herança. Mas a única herança que ele deixou foi o quê? Foi uma dívida. E essa dívida estava sendo cobrada. Agora eu fico imaginando, é Eliseu, querido. Olha o problemão que essa mulher estava passando. E ela foi levar esse problema para o homem de Deus. Agora eu fico imaginando comigo, tá? Traz para os nossos dias. Aí uma irmã da igreja está passando por um problema sério, sei lá. O marido está se separando, abandonou, largou ela por outra, chegou em casa, não tinha mais a TV, não tinha mais o sofá, o marido levou tudo e foi morar com a outra, e aí ela bate na casa do pastor, dizendo assim, pastor, me ajuda, meu marido foi embora e levou tudo. Aí eu digo assim para ela, o que eu te vou fazer, querido? Eu faria o que Jesus falou, quando Maria chegou para ele e falou assim, ó Jesus, acabou o vinho da festa. O que Jesus falou para Maria? O que tenho eu contigo, mulher? O que eu posso fazer? Foi o que Eliseu falou. Eliseu viu o problemão dessa mulher e falou assim, ó, o que eu te posso fazer? Mas agora aprenda algo, querido. O homem de Deus, ele inicialmente falou, o que eu posso fazer? Porém, quando você é um homem ou uma mulher que é guiada pelo Espírito de Deus, eles não olham para o problema como problema. Quando você é um homem de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, você vê nos problemas uma oportunidade de viver o sobrenatural de Deus. Então quando Eliseu viu aquela situação acontecendo, ele imaginou, tem algo de Deus, porque o marido dela era homem de Deus. Eu conhecia, era um marido que temia Deus, era um servo do Deus Altíssimo. Então há algum mistério, algum mover sobrenatural Deus vai fazer nessa situação. Foi assim, por exemplo, com Davi no gigante Golias. Diz a palavra que enquanto o povo se escondia de medo nas suas tendas, enquanto o povo fugia de medo do gigante Golias, Davi enxergava no grande problema uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor, querido. Aí vem aquele velho ditado, enquanto o povo dizia, meu Deus, ele é muito grande, não tem como você. Davi, que era guiado pelo Espírito de Deus, dizia assim, meu Deus, ele é muito grande, não tem como errar pedrada. Vai cair, eu posso ser ruim de mira, mas ele é tão grande que vai cair. E exemplo 2 é Josué e Caleb e os 10 espias. Eram 12 ao total com eles. Diz a palavra que Deus escolheu 12 líderes da tribo, para que eles entrassem finalmente na terra da promessa, pisassem, sentissem o cheiro dos frutos, que era uma terra que manava leite e mel. E diz a palavra que depois de 40 dias eles voltaram da terra da promessa e confirmaram que era real e verdadeira. E eles falaram, ó, realmente, assim como o Senhor falou, é uma terra que mana leite e mel, está aqui as romãs, as frutas, as uvas, porém, tem um pequeno problema gigantesco. Os povos que ali habitam são povos muito fortes. Há fortalezas em volta deles. E se já não bastasse eles serem um povo bélico, com fortalezas e armas de guerra, havia também gigantes ali. E diz a palavra que eles começaram a infamar, a falar mal da terra que Deus tinha separado para eles, querido. Agora eu te digo, é normal nós nos desesperarmos diante de problemas? É normal? Sim, querido. Isso é normal para quem? Para pessoas normais. Mas aí é que está a questão. Eu e você não somos pessoas normais, querido.
E sabe por que nós não somos normais? Porque quem é guiado pelo Espírito de Deus não foi chamado para viver aquilo que é normal, mas antes nós fomos chamados para andar e viver no sobrenatural. Marcos 16, 17 fala assim, ó, e os sinais seguiriam os que creem. E que sinais é esse? Em meu nome expulsarão demônios. Aí você vê naqueles filmes de demônio, né? O demônio arrancando a cabeça. Aí esses dias eu estava vendo lá uma série demoníaca, aquela série. Minha esposa me fez ver essa série aí. Eu até achei que era uma série boa, mas aí no fim a gente parou de ver, que a gente vê que não tinha nada de bom naquilo ali. Mas era a série de um padre que ia com uma psicóloga expulsar demônios. E aí o enredo era bom no início, né, querido? Mas aí a gente foi ver que a pessoa fica lá, sai demônio, não sai. Sai, capiroto. Não, sai. Meu irmão, tu não vê em nome nenhum. Em nenhum momento nenhum cara fala assim, ó, sai em nome de Jesus. Ele fica em nome de Deus, Pai, sai. E pela Santíssima, não sei o quê. E aí fica com água benta e o demônio fala assim, queima. Meu irmão, chega um crente cheio do Espírito Santo. Ele fala assim, ó, tu cala essa tua boca e sai agora em nome de Jesus. E acabou, querido. Não tem estrelismo, não tem cabeça estalando, não tem gente pulando no ar, pode até demorar, mas ele sai em nome de Jesus. Por quê? Porque nós não somos normais, querido. O crente, ele anda no sobrenatural. Os filmes dizem que Satanás tem poder, e tem, querido. Só que o poder dele não é nada diante do poder de Deus que habita onde? Descubra, habita em nós, querido. A palavra de Deus fala que falaria em novas línguas, pegaria em serpentes. Diz que em nome de Jesus colocaria a mão nos enfermos e os enfermos seriam o quê? Curados, querido. Então diga para o seu irmão nessa noite, você não foi chamado para viver o normal. Fala para o seu irmão, você não foi chamado para viver o normal. Deus te chamou para andar no sobrenatural. Amém, igreja? Glória a Deus. Você não é normal. Você foi chamado para andar e viver o sobrenatural. Amém, queridos? Então o homem de Deus, Eliseu, vê a situação dela. E de repente, ele pergunta, mulher, estão querendo tomar teu filho? Dinheiro eu não tenho. Ele está que nem o Paulo, prata e ouro eu não tenho para te dar. Mas ele pergunta assim, ó, o que é que tu tem em casa? Olha que pergunta forte. Eliseu, sendo um homem de Deus, sabendo que Deus age no sobrenatural e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu chamado, o seu propósito. Deus vê assim, olha, essa dívida eu não sei onde foi gerada, mas se Deus permitiu, há um propósito. E ele fala assim, ó, o que tu tem em casa? E diz a palavra que a mulher falou assim, olha, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija com azeite. E querido, na visão daquela mulher, ela não tinha nada de importante em sua casa, a não ser um pouco de óleo. E meu querido, aprenda algo hoje, nessa noite. Quando tu é crente, servo de Deus, que anda na dispensação de Deus, a única coisa que você precisa para mudar a sua história é um pouco de óleo, é a presença de Deus. O óleo simboliza a unção, a glória e o poder de Deus. Agora veja que aquela mulher, apesar dela ser crente, esposa de um profeta de Deus, de andar a sua vida na presença do Senhor. Aí você diz assim, pastor, mas como é que tu sabe que ela era crente? Simples, querido, porque ela tinha óleo em casa. Ainda que pouco ela tinha. E meu querido, só pode ter óleo em casa quem anda na presença de Deus. Quem não anda na presença de Deus não tem óleo. Mas quem anda tem óleo do Senhor, querido. E não é esse óleozinho aqui não, querido. É óleo que flui através da tua vida, meu amado. Logo, ainda que ela estivesse passando pelo pior momento da sua vida, com o enviado do cão batendo na sua porta e dizendo, vou tomar teus filhos, tu vai ser presa e tu não vai ser ninguém, ela ainda tinha a glória de Deus habitando na sua casa, querido. Então o profeta, ele dá uma orientação específica, olha só. Ele traz orientações específicas para aquela mulher. E ele disse assim, ó, primeiro, vai, olha irmãos, que mistério. Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todas elas.
E sabe qual foi a atitude dessa mulher? Ela foi e obedeceu. Diz a palavra, partiu, pois, dela, fechou a porta sobre si e os seus filhos e trouxe as vasilhas que enchia. Querido, aprenda algo fortíssimo hoje, meu irmão, isso é forte. Meu irmão, a obediência procede o milagre. Eu vou dizer de novo, que acho que você não ouviu. A obediência, ela precede o milagre, querido. Quando você obedece à direção de Deus, ainda que louca, esse homem está doido, eu já falei, eu só tenho um pouquinho de azeite na botija, esse profeta é maluco, vai fazer eu pegar a vasilha sei lá com quem, para quê, querido? Não importa para quê, não importa o porquê, obedeça. Se Deus está te direcionando, obedeça, porque quem obedece vive milagre, querido. Agora, sabe o que é interessante dessa palavra? É que para que o milagre acontecesse, para que o sobrenatural rompesse em sua casa, ela ia precisar de algo natural. Olha só, para que o sobrenatural acontecesse, ela precisava de algo natural. E o que seria? Seriam as vasilhas. E como que ela ia conseguir essas vasilhas, querido? Pedindo emprestada a quem? Aos seus vizinhos. Agora, meu irmão, olha o mistério de Deus, meu Deus. Olha o mistério, amados. Se o milagre de Deus na sua vida, na minha e na sua, que você tem esperado, desejado, ansiado, buscar de todo o coração, dependesse das vasilhas que você pegaria emprestado com os seus vizinhos, será que o milagre iria acontecer? Porque, cara, tem gente que dá tão mau testemunho, mas tão mau testemunho na vizinhança que vive, que a maior alegria do bairro seria quando você fosse embora de lá. Tu já pensou, se o milagre de Deus para acontecer fosse você pedir vasilhas emprestadas para o seu vizinho, será que teu vizinho daria? Não, querido, pode levar quantas você quiser. Eu vou lançar no grupo aqui do bairro para que todo mundo leve. Será que você receberia? Ou você seria motivo de piada no grupo? Segundo, se o milagre de Deus na sua vida dependesse do relacionamento com seus familiares, pedir emprestado para a tua família, será que iria acontecer, querido? Ou teus familiares diriam assim, ó, para ti não, porque tu pega e não traz de volta. Para ti, não, porque eu não confio em você. Misericórdia, irmãos. Tem gente que está até hoje com meus Tupperware, querido. Vou nem falar quem é. Olha, se acusou. Eu não falei nada. Irmãos, tem gente que o relacionamento com a família é terrível, querido, porque eles não confiam em você. Tu já pediu emprestado e não pagou. Tu fez promessas que você não cumpriu. Tu mentiu, enganou, enrolou tua família. E hoje, se o milagre de Deus dependesse da ação da vasilha do teu familiar, meu irmão, talvez o milagre nunca aconteceria. Segundo, se seu milagre, o milagre de Deus na sua vida, dependesse do relacionamento com as pessoas em sua volta, querido, será que iria acontecer? Meu querido, no bairro, na sua vizinhança, no seu trabalho, as pessoas te conhecem? As pessoas sabem quem você é? Será? Meu querido, se você não se relaciona com ninguém, querido, como é que alguém vai poder abençoar a tua vida? Muitas vezes tem gente, querido, que é tão focado em si mesmo, é tão focado nos seus próprios projetos e objetivos, que nunca abençoa a vida de ninguém. A sua vida é tão focada em si mesmo, na tua vida, nos teus desejos, que você nunca abençoa quem está em sua volta. E se você precisasse do apoio de uma pessoa do teu lado, será que você teria, querido? Terceiro, se o milagre de Deus na sua vida dependesse do relacionamento, olha essa daí, com os teus chefes, querido, do ambiente onde você já trabalhou, será que iria acontecer? Será que no teu trabalho os teus chefes diriam, não, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, porque você sempre foi uma pessoa excepcional aqui. Vou além, vou fazer uma campanha aqui na empresa para que todos os seus antigos colegas de trabalho possam te ajudar. Será que aconteceria isso? Ou será que quando você saiu daquela empresa,
Ao sair, você fechou a porta. E até hoje, as pessoas nunca mais te viram e dão graças a Deus porque tu saiu daquele lugar. Porque quando tu saiu, foi um livramento para a empresa, querido. Já pensou? Meu Deus, hein? Meu querido, a bênção de Deus em nossa vida é medida pela maneira de como nós influenciamos os lugares por onde passamos. Olha só. A bênção de Deus na sua vida, ela é medida, ela é comparada pela maneira de como nós nos influenciamos, nos relacionamos nos lugares por onde você passa, querido. Se você é um influenciador do reino, um abençoador dos céus, a bênção de Deus vai junto com você para onde você for. Porém, se você não é um abençoador, a maldição vai também, querido. Quarto, se o milagre de Deus na sua vida dependesse das vasilhas que você conseguiria, e olha aí, das igrejas por onde você passou. Meu Deus. Será que o milagre iria acontecer? Só sobrou igreja, trabalho não deu, família não deu. Vou nas igrejas onde eu já passei. Será que ia acontecer, querido? Porque aprenda uma coisa hoje, querido. Tão importante quanto entrar no lugar é sair bem desse lugar. É muito importante como você chega, mas é muito importante a maneira como você sai, querido. É sair, mas deixar a porta aberta, querido. Sabendo que se um dia você precisar voltar naquele lugar, você será recebido com alegria. Mas infelizmente, querido, tem muita gente que quando chega num ambiente novo, trabalho, vizinhança, igreja, família, amigos novos, inicialmente é uma alegria. Nossa, como você é um cara legal, um cara pra cima, como tu é uma bênção. Mas depois de algum tempo convivendo, a alegria é maior ainda quando você vai embora. Que o pessoal fala assim, graças a Deus que foi embora esse mala. Irmãos, se o milagre de Deus na sua vida dependesse da quantidade de vasilhas que você já emprestou, meu Deus. Já pensou? Se Deus falasse assim, não, a unção vai vir, vai multiplicar, mas só vai multiplicar na mesma medida que você já emprestou. Será que ele iria acontecer? Como diria aquele velho ditado, né, que o mundo não dá voltas, ele capota, querido. Meu Deus. E como dá voltas, irmãos. Amados, você nunca sabe quando você vai precisar da ajuda de alguém, querido. E meu querido, quando eu falo de emprestar vasilhas, eu não estou falando de dinheiro, de bens. Veja bem. Até porque o valor, quando o profeta falou, não estava na vasilha em si, mas no quê? No óleo que seria colocado nela. Mas Ritinha, eu quero te dizer o seguinte, que a bênção que seu irmão precisa, talvez ele não venha diretamente da sua mão, mas você vai ser o meio por onde ela vai vir, querido. Sabe como? Você vai ser aquela pessoa que vai indicar o caminho. Vai ser aquela pessoa que chega assim, pastor, eu estou desempregado, desesperado, eu não sei o que fazer. Fala assim, querido, eu não tenho trabalho para ti, mas faz o seguinte, ó, no grupo da igreja, amados, quem tem um trabalho, um emprego para fulano, e aí quando você vê, você foi o meio de ligação para que a bênção chegasse nele, querido. Talvez você não vai ajudar com dinheiro, mas você vai ser o ombro quando ela for chorar. Você vai ser aquele que vai dizer assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou é a minha oração, é o meu clamor, é a minha intercessão, é o meu jejum para abençoar a tua vida. Tu já jejuou por alguém, querido, a não ser você? Tu já fez campanha de consagração em prol de outra pessoa que não fosse você, querido? Irmãos, precisamos entender a profundidade dessa palavra para que haja uma mudança na tua vida. Aí diz a palavra assim, ó, então disse, vá, pede emprestada de todos. Então entra e fecha a porta sobre si e sobre teus filhos e deita o azeite em todas as vasilhas. E finalmente, diz a palavra, que após ela ter todas as vasilhas que ela conseguiu, a orientação para o milagre não foi, traz aqui para eu orar por ti. Não foi isso que Eliseu falou. Olha, consegue as vasilhas, quando você tiver todas, traz para mim aqui que eu vou orar e o milagre vai acontecer. Não foi isso que Eliseu falou. Ele também não falou assim, olha, pega todas as tuas vasilhas, vai num congresso com os melhores pregadores de fogo, os melhores cantores de renome, e o milagre vai acontecer. Não foi isso.
Vai na campanha dos 7 dias, dos 7 montes. Não. Mas ele falou, qual foi a orientação dele? A orientação do céu foi, vai para a tua casa. Fecha a porta contigo e tua família. E derrama o azeite nas vasilhas. Meu querido, as maiores intervenções de Deus na história não foram cheiradas em grandes congressos, mas na intimidade da oração do teu quarto. Foi assim com John Wesley, querido. Foi assim com Lutero. Foi assim com Charles Spurgeon e tantos outros avivalistas. Querido, a unção de avivamento não aconteceu nas campanhas pregando, mas foi nas orações no secreto, querido. É no quarto, é quando tu fecha a porta que a unção acontece, querido. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu recém-convertido. Primeiro retiro, me converti em 16 de maio de 99. Final do ano, início do ano, retiro da igreja. Primeiro... Ai, meu coisa. Está quase pulando fora já aqui. Primeiro retiro, vou até tirar esse negócio aqui. Retiro da igreja, fui eu lá. E eu fui na expectativa, né? Meu Deus, vai ser fogo e glória. Eu, crente pentecostal, falei, meu irmão, vai ter céu, vai ter revelação, vai ter arrebatamento, né? Eu vi os irmãos falar. Aí eu fui lá, cheguei na sexta-feira, pessoal lá comendo. Aí sábado, aquela festa, aquela alegria com jovens, né? Eu tinha 19 anos, tinha 18 anos. Uma bênção, uma unção, uma graça, um poder. Domingo eu falei, não, é hoje que eu vou ver o fogo cair, é hoje que eu vou ver o glória. Terminou, querido, foi todo mundo para casa, eu não vi nada acontecer. Eu não vi arrebatamento, eu não vi fogo, eu não vi glória, eu não vi nada, eu não vi palavra profética. E, querido, vos confesso que eu fui, meu primeiro retiro, querido. Eu ouvia falar tanto de retiro, mas quando chegou a minha vez de ir, eu não vi nada. E aí eu cheguei em casa, eu estudava na escola de sargentos ainda, e aí eu fui, domingo, cheguei, eu tinha que ir embora já para a escola em São Paulo, né? Estava ali no fim de semana, aproveitando. Peguei a minha mala, mas antes de sair, eu falei assim, cara, eu vou orar ao Senhor. E, amados, eu dobrei meu joelho, eu liguei a rádio lá e estava tocando uma música que a gente ainda vai cantar aqui na igreja, que é daquela comunidade Vida Nova de Irajá, e cantava assim, adorarei, adorarei, enquanto eu existir e fôlego houver em mim. E, amados, eu comecei a entrar naquele espírito, adorarei, adorarei. E, amados, quando eu vi, eu estava com fogo queimando o meu coração, e eu comecei a transbordar em espírito, e eu comecei a falar em mistério, e eu comecei a transbordar em espírito. E, meu querido, aquilo que eu queria que acontecesse no congresso, não aconteceu no retiro, mas aconteceu quando eu entrei na minha casa, fechei a minha porta e dobrei o meu joelho, e o fogo caiu, querido. Porque, meu amado, as grandes manifestações do poder não vão acontecer na igreja, apesar de poder acontecer. Mas a grande maioria vai acontecer quando? Quando você fechar a tua porta e o milagre vai acontecer. Aí diz a palavra que ela começou a colocar o azeite. E sabe o que aconteceu? Ela encheu. Irmãos, aquele azeite ali deveria acabar na primeira vasilha. Mas ela começou a encher. E sabe o que aconteceu? Encheu de quase transbordar e o óleo não caiu. Diz a palavra que ela chegou assim, meu filho, traz outro. Eu fico imaginando a incredulidade dela, irmão, porque cá entre nós, a gente é incrédulo até que o milagre aconteça. É ou não é, irmãos? Irmão, aí conforme a gente vai vivendo o milagre, a gente vai ficando mais ousado, né? Porque assim, poxa, eu vou dar dízimo, nada, aí tu deu dízimo, Deus proveu. Opa, o negócio funciona. Aí eu fui orar pro enfermo, tava com dor de cabeça saiu. E aí vai aumentando os níveis de mistério. Aí eu fico imaginando aquela mulher ali, rapaz, esse profeta é maluco, cara, vamos obedecer, né? Vamos obedecer. Aí, opa, traz outro, filho. Aí ela começou a derramar, pum. E ela, gente, eu acho que eu calculei mal quanto que dava nessa vasilha. Terceira vasilha, pá. Irmão, quarta, quinta, daqui a pouco a mulher se empolgou, querido. E aí foi trazendo vasilha e o óleo foi derramando. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher, vendo do sobrenatural que ela estava vivendo. E foi trazendo, até que não tinha mais vasilha. Quando acabou a vasilha, a mulher falou assim, tá enchendo, traz mais um. O filho falou assim, mãe, acabou as vasilhas. E quando acabou as vasilhas, acabou o milagre. Agora, amados, o que foi realmente fundamental para alcançar o milagre não foi ir em direção ao homem de Deus. O que foi importante, sem dúvida, porque se ela não tivesse ido, ela não teria orientação dos céus. Então, meu amado, você tem que buscar o homem de Deus, querido. Você tem que ter um referencial dos céus. É o teu pastor, é a tua pastora, é teu amigo íntimo de oração. Você precisa ter, querido.
Isso foi importante, mas não foi fundamental realmente. O ter conseguido as vasilhas através de bons relacionamentos, das famílias, dos amigos, dos lugares que você passou, também foi importante. Mas o que fez realmente a diferença para que o milagre realmente acontecesse foi aquilo que ela tinha em casa quando o profeta perguntou: o que tu tem em casa? E qual foi a resposta? Eu não tenho nada, a não ser um pouco de óleo, querido. Mas foi exatamente o óleo da unção, apesar das lutas, apesar da ameaça do inimigo, o óleo da unção é o que fez a diferença na vida dela. Porque na casa dela havia um ambiente de glória e de unção, querido. Agora, eu te pergunto, e se o Senhor te perguntasse hoje, tu está aí com as tuas lutas, com os teus problemas, com as tuas lutas em casa, financeiras, seja qual for. E o Senhor, você chega assim: Senhor, eu preciso de uma mudança. Deus, eu preciso de uma solução. Eu não aguento mais essa situação. E o Senhor te perguntasse: tá bom, o que tu tem em casa, qual seria a tua resposta? Que tipo de ambiente você tem tido em sua casa, querido? Será que é um ambiente de glória? É um ambiente de unção, como era o caso daquela mulher? Tinha luta. Lembra? Ela estava sendo ameaçada de despesa e de prisão. Ela estava sendo ameaçada de perder os seus filhos para a escravidão. Mas apesar da luta que ela estava passando, tinha unção na casa dela. Tinha a presença de Deus. Agora eu te pergunto, o que tu tem em casa? Qual é o ambiente que você tem na sua casa? É um ambiente de glória ou é um ambiente de trevas, querido? É um ambiente de guerra. É opressão. É confusão, é briga. Querido, se dependesse do que tu tem em casa, será que o milagre ia acontecer? Tu podia trazer vasilhas, que não, eu tenho um monte de vasilha. Eu conheço muita gente, eu sou muito bem relacionado. Olha aqui, ó, 1000 vasilhas. Maravilhoso, querido. Tu pode obedecer a palavra do pastor hoje, vai lá, pega as tuas vasilhas e Deus vai derramar com aquilo que tem tu em casa. Será que você teria 1000 vasilhas cheias de unção ou 1000 vasilhas cheias de maldição? De palavras de morte, de palavras de trevas, de intriga. O que tu tem na tua casa hoje, querido? Amados, nós precisamos produzir esse ambiente de unção no nosso lar. Porque o que vai fazer que o milagre aconteça é obedecer, sim, a palavra de Deus. É ter bons relacionamentos, sim, mas é ter a unção de Deus, querido. E outra coisa muito importante é que a intensidade do milagre, olha só. O quanto você vai viver do sobrenatural vai depender de quanto você está disposto a obedecer a palavra de Deus. A se esforçar, a se sujeitar ao processo de Deus. Porque olha só, enquanto houve vasilha, houve derramamento de milagre, de unção. Quando é que a unção acabou? Quando não havia mais o quê? Mais vasilhas, querido. Acabou a vasilha, acabou a unção. E como disse, a quantidade de vasilhas que terá para que o óleo seja derramado vai depender de quanto eu me esforcei em buscá-las, querido. Veja que o milagre do óleo vem de quem? Vem de Deus. O milagre da multiplicação, da bênção, da restauração, da cura vem de Deus. Agora, as vasilhas, os recipientes, as pessoas em que serão derramado esse óleo, vem do teu esforço de buscar, de ir em direção. E o que eu quero dizer é o seguinte, as vasilhas, sabe quem são? São as pessoas a quem você vai derramar o óleo. Essas vasilhas representam cada pessoa que você está sendo fonte de unção. Porque a unção que estava na casa dela foi para derramar vasilhas, querido. Cada vasilha representa uma pessoa que você se relaciona. Tanto que a palavra de Deus fala, ide e anunciai o evangelho a toda criatura. É um esforço seu, querido. A unção vem de Deus, mas o meio por qual esta unção vai alcançar as vidas é você, querido. É o teu relacionamento com a tua família, com o teu ambiente de trabalho, com os teus amigos, com a tua igreja. Querido, a unção só vem quando há lugar para ser derramado. Querido, se não tem lugar para o óleo ser usado, a unção cessa. Quando é que a unção acabou? Quando não tinha mais uso, não tinha mais utilidade. Aí você está aqui, Deus, eu quero unção. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero viver os mistérios de Deus. Aí Deus pergunta assim, ó, para quê?
Eu vou te dar unção para quê? Para ficar guardado na tua casa? Não, unção foi feita para ser compartilhada. Óleo de Deus na tua vida só existe para você passar para os outros, querido. Tanto que a palavra de Deus fala que no nosso interior ia acontecer o quê? Ia transbordar rios. A função do crente é transbordar água, transbordar rio, transbordar unção. Mas, meu querido, se não tem vasilha para transbordar, também não vai ter unção. E é por isso que tem um monte de crente seco na igreja. 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de crente vazio. Não tem experiência com Deus, não vive o sobrenatural, está sempre saudosista do primeiro amor. Por quê? Porque no primeiro amor tu derramava óleo, querido. No primeiro amor tu compartilhava com todo mundo. Tu parou de ser esse óleo que derrama, o óleo cessou. Amém, igreja? Vem Israel aqui na frente. Queridos, que essa palavra venha levar você a meditar o que você tem tido na tua casa. O que você tem cultivado na sua casa. Querido, essa mulher tinha unção na casa dela, porque ela e o marido dela eram um casal de Deus. Deus permitiu que esse marido falecesse, para que hoje nós tivéssemos essa palavra tremenda para trazer para a sua vida. Deus permitiu essa mulher passar por esse momento de quase prisão, de quase a perda dos filhos para a escravidão, para que vivesse o milagre do sobrenatural, da multiplicação da unção, para que hoje eu e você pudéssemos meditar nessa palavra. E meu querido, esse óleo foi produzido porque esse casal buscava ao Senhor. Eles tinham vida de intimidade com Deus. E meu amado, Deus quer que a sua vida seja uma fábrica de unção. Deus quer que a sua vida tenha óleo saindo por você. Quando você fala da sua boca, a sua boca, ela flui óleo de Deus. Irmãos, como é bom. Só sabe isso quem já viveu, querido. E eu tenho certeza que praticamente todos aqui já viveram em algum momento. Quando você está conversando com alguém, e você nem conhece aquela pessoa na fila do banco, na fila do ônibus, dentro do ônibus, seja onde for. E você começa a falar com aquela pessoa fala assim, peraí, tem algo diferente em você. Quem nunca ouviu isso aqui? Sério. Eu não quero expor você também. Mas, querido, como é bom você saber que da tua vida está fluindo algo que toca o coração das pessoas. Você não precisa ser pastor para isso, querido. Evangelista, cantor. Eu sou cantor, eu sou profeta. Não, querido. Você é servo, você é filho. E diz a palavra que dos filhos fluiriam unção. E meu amado, Deus te fez para você ser ponte abençoadora, ponte de unção, um meio por onde a unção de Deus vai alcançar a vida. Mas se isso não tem acontecido na tua vida, é porque em algum momento, querido, você tem deixado de viver princípios que Deus tem trago para a sua vida. Talvez você está aqui nessa pessoa aqui, se auto-miserando, reclamando da tua vida, dos teus problemas, murmurando o tempo todo, ao invés de entender por que Deus está permitindo você passar por essas situações. Talvez você se colocou nessa situação porque você não obedeceu, você não se sujeitou a Deus. Talvez você está vivendo porque Deus permitiu você estar, porque Ele tem um propósito. Mas a questão é, querido, para o crente que anda debaixo da presença, debaixo da dispensação de Deus, não importa, querido. Porque onde eu vou, o Senhor vai comigo e eu sou fonte de bênção onde eu estiver. Meu amado, se a palavra de Deus falou com você em algum momento, eu quero orar pela sua vida. De repente essa unção não tem, até tu tem na tua casa, querido. Mas ela não está sendo compartilhada porque Deus não está enxergando vasilhas, querido. Você tem problemas com relacionamento com a família. Tu tem problema de relacionamento com os amigos, com os vizinhos. Tu tem problema de relacionamento no trabalho. Você precisa ser tratado, querido. Porque às vezes Deus está sonhando te usar como fonte de bênção, mas Ele não consegue porque você tem barreiras que está impedindo que vasilhas sejam alcançadas, querido. Então, em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. E enquanto o Israel estiver tocando aqui, eu quero que você venha para que nós possamos ministrar uma palavra dos céus para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Venha em nome de Jesus. Aleluia.
Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vem, Senhor, nesse lugar. Aleluia. Oh, Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz. Me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aleluia. Vem nessa noite, Senhor. Aleluia. Limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu venha tudo que tu tens pra mim. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, Senhor, eu oro sobre a vida dos teus filhos com esta unção, Senhor. Ela é simbólica, Pai. Mas, Pai, eu profetizo, Senhor, que este vaso de unção, se esta botija, Senhor, que parou de fluir óleo, vai voltar a fluir, Senhor. Que aquilo que tem impedido, Pai, que a unção flua através da vida dele, seja arrancado, Senhor. Se há áreas que precisam ser tratadas, Senhor, se é no nível de relacionamentos, Pai, se ela não consegue mais se relacionar por feridas, Senhor, que essas feridas sejam curadas e que ela possa ser, Senhor, um canal de unção, Senhor, um canal de bênção que venha abençoar e ser abençoado. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pai, se hoje na minha casa o que eu tenho não é unção, mas é um ambiente de guerra, é um ambiente de luta, Pai, transforma os nossos lares, Senhor. Que todo espírito de contenda, de intriga, de confusão caia por terra. Senhor, que todo ambiente, Senhor, de trevas que habita o meu lar venha a ser arrancado, Deus. E em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, que sobre o lar dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor, não vão ser mais fonte de guerra, de briga, de intriga, mas vai ser um lar onde a unção de Deus, onde o óleo do Senhor vai habitar e vai superabundar, Senhor. Eu declaro, Senhor, quebrado, Senhor, tudo aquilo que está impedindo o fluir de Deus, todo coração duro, toda incredulidade, toda barreira do inferno, Senhor, que tem impedido o fluir da unção do Senhor, seja arrancado. Senhor, que haja cura, Pai. Cura onde precisa curar, Senhor. Toca onde precisa tocar. Renova o que precisa ser renovado. Arranca o que precisa ser arrancado. Mas faz a tua obra, Senhor. Eu declaro, Senhor, que hoje talvez a minha casa não possa não ser um lugar onde há unção. Mas, Senhor, a partir de hoje eu declaro, Senhor, que a tua unção ela vai começar a fluir e habitar, porque eu determino que todo espírito das trevas que ali tem impedido a tua unção vai ser arrancado agora, em nome de Jesus, Senhor. Que todo lugar, toda brecha aberta que tem impedido, Senhor, que a unção do Senhor permaneça. Senhor, muitas vezes eu venho na igreja, eu busco a unção, eu saio ungido, mas quando eu chego em casa parece que essa unção escorre, ela vaza, porque há brechas na minha casa por onde o óleo tem sido desperdiçado. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite nós colocamos nossa vida como vaso no teu altar e pedimos, Senhor, que as brechas onde o diabo tem roubado a tua unção, elas venham ser seladas e fechadas pelo poder que há no teu nome, Jesus. Não deixa esse óleo ser desperdiçado. Não deixa que esse óleo venha a ser perdido, Senhor, mas que ele possa estar ali, Senhor, pronto, para quando for necessário ele ser usado. Se o óleo for ser usado para cura, eu vou estar ali para ser um instrumento de cura. Se o óleo for ali para simbolizar a glória e a presença de Deus, me
minha casa vai ser um ambiente de glória e de presença de Deus. Se o óleo, Senhor, vai ser usado como fonte de alimento, esse óleo vai estar ali pronto para ser usado. Deus, não deixa que o óleo da minha casa, o óleo da minha vida seja desperdiçado pelas brechas do diabo. Não deixa que o óleo seja ali esquecido, Senhor, porque eu não uso. Esse óleo perde a viscosidade, ele perde a propriedade e acaba sendo apenas só uma substância, sem cheiro, sem sabor e sem propósito. Não, Deus, queremos ser vasos de honra, vasos usados para transbordar o óleo de Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Senhor, que a minha casa vai ser lugar de referência do óleo do Senhor, para que no dia que o Senhor perguntar o que tu tem em casa, eu possa dizer: talvez eu não tenha o carro que eu queira, talvez eu não tenha o emprego que eu queira, talvez eu não tenha na conta bancária o valor que eu gostaria, mas uma coisa eu vou ter a unção, eu vou ter a presença de Deus, e isso é o que importa, é isso que eu quero para a minha vida, é a tua unção, é a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você recebe essa palavra dos céus? Em nome de Jesus. Mas, meu amado, é tempo de mudar quem você tem sido. Se em algum momento a palavra ela te confrontou, é porque Deus quer mudar o teu coração. Talvez os problemas estão vindo, não é para destruição da tua vida, mas é para que você venha viver algo diferente, querido. E as lutas e as tribulações são um instrumento que Deus usa para isso. Então, não creia que a luta que você passa hoje é para te destruir. Não, é para que você venha ser fonte de unção. É para que a unção que hoje é pouca, ela venha transbordar e alcançar muitos, querido. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor te abençoe. Querido, quarta-feira, culto de oração. Amados, eu tenho sentido a falta de você. Hoje a igreja está... quer ver, irmão? Olha só. A palavra de Deus fala que ele foi na casa de quem? Para buscar vasilha. Dos vizinhos, dos amigos. Amado, olha só. Eu quero que cada um de vocês vá na casa. Cadê os vizinhos que estavam vindo aqui e não está vindo mais? Cadê? Meu querido, você é fonte de bênção. É você que vai bater lá e falar assim: querido, a tua vasilha está fazendo falta lá na igreja. Tu está vazio, está passando por luta. Por quê? Porque tua vasilha está vazia. Está vazia porque quer. Porque lá na casa do Senhor tem unção para você. Então vem. Meu querido, seja a boca de Deus. Vai na casa do teu vizinho, vai na casa do teu parente, vai na casa do teu amigo, aquele vizinho que tu não fala há muito tempo, vai, Deus já está falando contigo, vai lá e fala assim: ó vizinho, seguinte, está vazia a tua vasilha, eu sei um lugar que vai encher e transbordar a tua vasilha, e não vai ser com bebida, não vai ser com cachaça, não vai ser com prostituição nem com drogas, mas vai ser com a presença de Deus, querido. Rachalabastria. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Então, quarta-feira, culto de oração. Domingo, querido, culto da família. Irmão, é nessa semana? Que dia? Não, acho que é na outra semana. Dia 8, né? É na outra, né? É 9, né? Meu Deus. É quarta agora? Não, então não é dia 6 não. Mas enfim, a gente vai ter um dia aí que vai estar vindo uma mulher abençoada aí, trazer uma palavra do céu. Mas não é nessa quarta não, é na outra. Amém? Então que o Senhor te abençoe. Levante suas mãos, vamos orar encerrando. Mais algum aviso? Alguém? Não? Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse ambiente de glória. Obrigado por esse ambiente onde a tua palavra foi ministrada, onde teu Espírito fluiu através dos louvores. Senhor, que nós possamos ser uma casa onde a tua presença habita. Que nós possamos ser esta casa onde há ambiente de unção e de óleo, Senhor. Onde o diabo até tenta, Senhor, ele tenta, mas ele não vai entrar, porque na minha casa existe o guarda de Sião, o leão da tribo de Judá. Ele é quem guarda a minha casa, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele não vai entrar, ele pode bater na porta, ele pode forçar a janela, mas quem guarda a minha casa é maior do que a obra do inferno. Então, em nome de Jesus, nos abençoa, nos leva para os nossos lares, nos dá uma semana abençoada na tua presença, cheio da tua alegria, cheio do teu Espírito, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que onde a nossa fé está falhando, tu venha avivar e despertar ela, Deus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso,
a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre esta igreja e sobre a igreja de Cristo em toda a terra. E quem crê nessa palavra, diga amém. Senhor te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.